Fala galera do meu canal, tá começando mais uma teleaula. O tema de hoje é Sistema de Equações Lineares, parte 1. Se organize aí, pega o seu material porque tem dica super importante. Mas antes é hora dela, roda a vinheta. Na parte 1 da nossa teleaula, a gente vai aprender como classificar um sistema linear. São 3 tipos de classificações, ok? E também vamos ver a parte gráfica. Então fique ligadinho porque é hora de ficar por dentro do assunto. Chegou a hora de ficar por dentro do assunto. E o tema, como já sabe, é Sistema de Equações Lineares. Para começar, vamos falar da classificação de um sistema linear. Ele é dividido em 3 categorias: SPD, SPI e SI. O SPD ele é chamado de sistema possível e determinado, ou seja, possível, pois ele tem solução, e determinado porque eu consigo saber exatamente qual é ela. E tem uma característica do SPD. Nele só vai apresentar uma única solução. Então essa é a regrinha para o SPD. Já no SPI, esse daqui é chamado de sistema possível indeterminado. Primeiro, professor, por que ele é possível? Porque ele apresenta solução. Só que ele é determinado porque ele apresenta várias. Diferente do SPD, que eu só vou ter uma única resposta, no SPI apresenta infinitas possibilidades para aquele sistema. Então ele vai ter vários pares ordenados, vários ternos e assim vai. Já no SI, ele é sistema impossível. E como o nome já diz, se ele é impossível, ele não vai apresentar nenhuma solução. Então não vai ter nenhum e nem vários pares, não vai ter nada. E aí a solução para esse caso é vazia. Vamos entender agora através dos exemplos como eu visualizo através da resolução do sistema e também como é que eu faço a interpretação gráfica para ele ser chamado de um SPD, um SPI ou um SI. Certo? Vamos começar aqui com esse exemplo 1. Resolva o sistema e faça a construção e análise gráfica. Primeiro eu vou resolver. Através da resolução e sem você fazer um gráfico, você pode classificar nessas 3 categorias. Eu também, além de resolver, eu vou fazer a interpretação gráfica para você entender como é o comportamento das retas. Cada equação dessa é uma equação linear, certo? Se ela é linear, ela gera uma reta. Então vai ter uma reta para essa equação e vai ter uma reta para essa outra. Dependendo do posicionamento das retas, eu também consigo, através do gráfico, classificar numa dessas 3 categorias sem ter que resolver o sistema. Então eu vou fazer os 2 em 1, as 2 partes, tanto resolver como graficamente para você entender a classificação. Vamos lá então. Primeiro, para você resolver o sistema 2×2, você vai utilizar qualquer método. Adição, substituição ou comparação. Eu vou fazer pelo método da adição. Então aqui eu tenho que deixar uma das letras opostas. É mais fácil você eliminar o y do que for fazer um artifício duplo para eliminar o x. Então o que eu vou fazer? Aqui é menos y, aqui é mais 5y. Então eu vou multiplicar a equação de cima por 5. Então, eu vou repetir o sistema. 3 vezes 5, 15. 15x. Menos y vezes 5 dá menos 5y. E 10 vezes 5 dá 50. Pronto. Resolvi a primeira. Você repete a segunda. Então, vai ficar 2x mais 5y igual a 1. Agora, como esse está oposto desse, eu posso somar membro a membro. 15x mais 2x vai dar 17x. Esse daqui eu cancelo com esse e vai ficar 50 mais 1, 51. Então, x é igual a 51 dividido por 17. X é igual a 3. Pronto.
Achei o valor da primeira incógnita. Para você estar ok com o sistema, você tem que achar o valor das duas variáveis. Então, vamos para a segunda parte. Você vai pegar a primeira ou a segunda equação e substituir pelo valor de 3. Eu vou utilizar aqui a equação de cima, então vai ficar 3 vezes x, que no caso é 3, menos y é igual a 10. Pronto. Aí vai ficar aqui 3 vezes 3, 9, menos y igual a 10, menos y é igual a 10. Esse 9 aqui, eu vou mudar de membro. Como ele está somando, ele passa subtraindo. Então, vai ficar menos y é igual a 1. Pronto. Como eu quero o valor de y, eu vou deixar ele positivo. Então, multiplica por menos 1. Então, y é igual a menos 1. Pronto. Agora, eu tenho a solução desse sistema. A solução, ou seja, eu consegui achar uma resposta, certo? Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 3 e y igual a menos 1. Pronto. Então, vai ficar na ordem, né? 3 e menos 1. Se quando você resolver o sistema, conseguir achar um par ordenado ou um terno, dependendo se for 3 incógnitas, se você conseguir achar uma solução certinho, saber os valores dele, automaticamente ele está aqui, ó, no SPD. Ou seja, ele é um sistema possível, pois eu consegui resolver ele. Ele é determinado, porque eu consigo determinar já de cara a solução. E ele só tem apenas uma única. Então, ele automaticamente é um SPD. Vamos entender agora graficamente, porque ele também vai ser SPD. Você pode ter um gráfico e ele pedir para classificar, só através do gráfico. Como é que eu vou saber? É através do comportamento das retas. Então, olha só, eu vou fazer aqui com duas cores, ok? Eu vou atribuir valores para a primeira equação, ou seja, eu vou achar pares ordenados aí para a primeira equação, que satisfazem ela, e vou atribuir dois valores para a segunda. Então, eu vou colocar aqui já quais são os pares, para a gente poder fazer a parte gráfica. Para a primeira equação, eu tenho como possíveis pares 4 e 2, olha só, 4 e 2, e também 2 e menos 4. Pronto. Esses dois pares aqui satisfazem a primeira equação. Não estou falando do sistema, agora da equação. Vamos só provar aqui para vocês. Ó. 3 vezes 4, que é o x, né? 3 vezes 4, 12, menos y, que no caso vai ser 2. Então, 12 menos 2 é igual a 10. Então, esse par ordenado satisfaz a equação. Você pode atribuir vários pares ordenados, entendeu? Eu só estou colocando aqui para fazer o gráfico 2, mas tem mais de duas possibilidades. Esse outro também, ó, 2 vezes 2, ou desculpa, 3 vezes 2 é 6, 6, aí aqui menos por menos mais, 6 mais 4, 10. Então, esse par ordenado aqui satisfaz a primeira equação. Aí você faz o mesmo esquema e tem mais dois pares aqui para a segunda. Então, eu coloquei como possibilidades o menos 2 e 1, ó, menos 2 e 1, certo? E também o 3 e menos 1. Então, 3 e menos 1. Professor, como é que eu posso, além da dedução, tem outra maneira de você descobrir esses pares? Tem. Você pode fazer o seguinte, atribui um valor qualquer para x. Então, por exemplo, 4. Você coloca aqui x igual a 4. Isola o y, que você vai achar o 2. Então, pode também fazer pelo método de atribuição. Aqui eu estou fazendo por tentativa. Deduzir dois pares que resultam na igualdade. Mas você pode atribuir o valor para uma incógnita, isolar e achar o valor da outra. E você forma os pares ordenados, certo? Na segunda equação, esses dois aqui satisfazem essa de baixo. Pronto. Agora, você vai fazer o seguinte. Vai pegar esses dois primeiros pares ordenados, eles estão relacionados a essa primeira equação. Então, eu vou chamar de reta R. E esse outro aqui, esses dois, estão para essa segunda equação. Então, estão relacionadas às retas, vou chamar de T. Porque cada equação gera uma reta diferente. Então, a reta R vai ser esses dois e a reta T vai ser esses outros dois aqui. Eu vou fazer para vocês as duas retas.
Vou usar o vermelho para a reta R e a T eu uso outra cor para diferenciar. Vamos lá então. Quando x for 4, aí aqui eu tenho um plano cartesiano, coloquei alguns valores, né, de acordo com ali, para vocês responderem. Quando x for 4, o y será 2. Ó. Quando x for 4, o y será 2. Então, tem mais ou menos aqui um ponto, ok? Quando x for 2, o y é menos 4. Quando x for 2, o y é menos 4. Vai ficar mais ou menos aqui. Vocês vão fazer com a régua, vai ficar mais arrumadinho, né? Aqui, pronto. Já terminei aqui. Poderia ter mais pares ordenados atribuídos? Poderia. Poderia usar mais pontos. Só com esses dois já é o suficiente. Com uma régua, você vai ligar esses dois pontos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem a régua. É um trabalho meio difícil, mas vai. Pronto. Suponha que é uma reta. Aqui eu vou chamar de reta R. Pronto, reta R. Eu vou pegar aqui agora outra cor para mostrar para vocês a reta T. Vou fazer com azul. A reta T tem os pares menos 2 e 1. Vamos lá, menos 2 aqui e 1. Então, mais ou menos nesse ponto aqui. Pronto. E o outro par ordenado é 3 e menos 1. Vamos lá, 3 e menos 1. Então, é bem aqui, ó, em cima da vermelha. Aí você vai ligar esses dois pontos azuis, que vai formar a reta T. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem causar pânico. Tá misericórdia. É uma reta. Finge que é uma reta. Pronto, reta T. Veja só. Ele se cruzou nesses pontos. A vermelha com a azul se cruzou em um ponto. Ok, são retas concorrentes. Retas, vamos lá, retas concorrentes. Se toda vez que você fizer análise gráfica que vê que gerou reta concorrente, então ela tem um ponto em comum. Ou seja, essa equação com essa tem um ponto em comum. Quem é esse ponto em comum? É a solução que você achou. 3 e menos 1, ela serve tanto para a equação de baixo como para a equação de cima. Até para vocês verem, ó, tem até aqui, ó, 3 e menos 1 está nessa. E também ela vai satisfazer a de cima. Por exemplo, 3 vezes 3, 9. Menos por menos mais. 9 mais 1, 10. Então, esse 3 e menos 1, tanto é a equação, é par ordenado dessa como a de cima. Então, toda vez que você fizer o gráfico, ela se cruzar em um ponto, o sistema é SPD. Então, ele é possível e determinado se a reta for concorrente. Tranquilo? Reta concorrente, SPD. Vamos ver mais dois exemplos agora para você entender as outras categorias. Quando é SPI na resolução e no gráfico, e quando será um SI na resolução e também no gráfico. Para isso, chegou aquele momento mais aguardado. É hora dos defeitos especiais. Roda aí. Estamos de volta depois dos defeitos especiais e agora o quadro já está pronto para a nossa próxima continuação da questão. Eu tenho agora a letra B para fazer, vou mostrar para vocês tanto a resolução como a construção gráfica e também a letra C. Vamos entender aqui, vamos resolver logo, no caso, essa letra B. Para aqui, eu planejei o seguinte. Para resolver, como eu quero deixar o oposto, eu vou multiplicar de cima por menos 2. Então, vai ficar, vou repetir o sistema, menos 2x, aqui menos por menos mais, 2 vezes 2, 4y, 2 vezes 5, menos 10. A de baixo você vai repetir, 2x menos 4y igual a 2. Aplicando o método da adição, então eu vou cancelar esse termo. Esse daqui também é oposto, então vai ficar 0y, só para ilustrar, para você entender. Pode colocar assim 0y, igual a, aqui eu subtraio que vai dar menos 8. Pronto. Professor, tem um impasse aí. Por que eu tenho um impasse? Eu não posso isolar o y, né? Vai ficar menos 8 dividido por 0, até porque não tem divisão por 0. Aí o que você faz? Já é impossível. Você percebeu? Já é impossível. Mas eu vou dar outro macete. Você pensa aqui comigo, que número eu coloco no lugar do y, que eu multiplicar por 0, que aqui é uma multiplicação, vai dar menos 8. Qualquer número vezes 0 vai dar 0, não pode dar um número diferente de 0. Então não tem como resolver isso aqui. Não tem como você isolar, achar o valor de y,
substituir e achar o valor de x. Ou seja, não tem resposta. Então, se não tem resposta, não tem solução. Então, o sistema é impossível. É o SI. Se ele é o SI, a solução dele é vazia. Pronto. É isso, gente. Não tem como achar par ordenado. Nenhum par e nem vários. Ele não tem nenhuma. A solução é vazia. Então, ele é sistema impossível. Vamos entender como é que fica no gráfico esse mesmo comportamento, ok? Vamos ver a parte agora gráfica. Então, eu vou fazer aqui para vocês o mesmo esquema que eu fiz na letra A. Eu vou colocar dois valores, dois pares ordenados para a primeira equação, que satisfazem a primeira equação, e dois pares ordenados para a segunda equação, ok? Vamos lá, então. Como exemplo, eu coloquei o 1 e o menos 2, ó, o 1 e o menos 2. Então, eles satisfazem aqui, ó, vai ficar 1, menos 2 vezes menos 2, vai dar menos, no caso da multiplicação, vai dar 4, 4 mais 1, 5. Então, esse par ordenado satisfaz a primeira equação. Outro par ordenado que eu coloquei foi o menos 1 e o menos 3. Menos 1 e menos 3, mesma regra. Vai ficar menos 1 no lugar do x, menos por menos, mais 2 vezes 3, 6, 6 menos 1, 5. Então, esses dois aí são possíveis soluções da equação, não do sistema. Pode ser mais, poderia ser 3 pares, 4, 5, mas para fazer o gráfico, 2 é suficiente. Para a segunda equação, temos como possibilidade o 1 e o 0. Então, 1 e 0. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 0, 0. Então, vai ficar apenas 2. Então, tá ok. Outra possibilidade é o 3 e 1. Então, ó, 3 e 1. 2 vezes 3, 6. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. 6 menos 4, 2. Então, esses pares satisfazem, cada um satisfaz a sua equação. Vou pegar agora esse primeiro aqui, vou chamar de reta R, e esse segundo de reta T. Então, vou fazer com o vermelho a reta R e o azul eu uso para a reta T. Vamos lá. Quando x for 1, o y será menos 2. Ó. Quando x for 1, tá, deixa eu ver aqui, fazendo o gráfico errado. Quando x for 1, o y será menos 2. Então, será nesse ponto aqui. Quando x for menos 1, ó, menos 1, o y será menos 3. Então, ele vai ser nesse outro ponto aqui. Então, com esses dois pontos da primeira reta R, eu já vou ligar. Ver se eu consigo, gente, fazer bonitinho uma reta. Olha aí, que agora é o problema. Sem régua, né, a gente não faz quase nada. Pronto, foi. Mais ou menos isso. Com a régua aí em casa, vocês fazem bem direitinho. Agora, eu vou pegar esses outros dois pontos, que é da reta T. Eu vou fazer com azul aqui para diferenciar. Olha só. Quando x for 1, o y será 0. Ou seja, o ponto é sobre x. Quando x for 3, o y será 1. Então, é mais ou menos aqui. Ó. X for 3, o y será 1. Agora, você vai ligar esses outros dois pontos. Bem bonitinho. Vou ver se consigo fazer aqui para dar certo. Vamos lá. Se não der, com a régua dá certo. Pronto. É mais ou menos isso. Não ficou muito perfeito não, mas é assim. Porque com a régua fica mais detalhado no caderno. Gente, essa reta, por incrível que pareça, é paralela a essa. Então com a régua vai sair bem certinho. Porque eu não estou sem régua, eu não consigo. Mas essa reta azul, ela é paralela à vermelha. Se você prolongar, elas não se cruzam. Se você, claro, isso vai influenciar como, professor? Na distância, né? Todas as distâncias têm que ser igualzinha para poder dar certo. Então, quando você vai construir um gráfico com a régua, você coloca o espaçamento igual. Aqui eu estou fazendo um quadro, então não sai muito próximo ao que eu queria, mas é a ideia, eu estou falando. Então, a reta azul é paralela. Quando é que vai acontecer isso, professor? Se as retas forem paralelas, ó, paralelas, deixa eu ver, paralelas, distintas. Como assim distintas? Distintas é quando eu consigo visualizar separadamente cada uma. Então, se elas forem paralelas distintas, aí automaticamente o sistema é SI. Mas, professor, por que o sistema é SI?
Se elas são paralelas distintas, elas não se cruzam. Então, se elas não se cruzam, elas não têm um ponto em comum, como a gente viu lá na letra A. Na letra A, elas se cruzavam, elas concorrentes. Aquele ponto de intersecção era a solução do sistema. Se aqui a azul não se cruza com a vermelha, elas não têm par ordenado em comum. Então, o sistema é impossível. Foi como aconteceu aqui. Então, se você vê análise gráfica, duas retas paralelas, ele perguntar qual é a classificação do sistema, se elas forem distintas, separadas uma da outra, já pode classificar como SI. Ou seja, elas não têm solução em comum. Eu posso atribuir vários pares ordenados aqui, nenhum par ordenado da de cima vai ter na equação de baixo. Então, por isso que ela é sistema impossível. Vamos ver agora a letra C. Na letra C, eu vou fazer um artifício duplo. Como é que eu vou cancelar esse x aqui? Não tem. Então, eu vou fazer um artifício duplo. O que é um artifício duplo? O número que está embaixo, eu multiplico em cima. E o número que está em cima, eu multiplico embaixo. Como os dois são positivos, tem que ficar um oposto do outro. Então, eu multiplico pelo sinal contrário. Ou seja, troco e fica por menos 2. Eu vou repetir as equações multiplicando. Então, vai ficar 2x vezes 3 vai dar 6x. Menos 6y vezes 3 dá menos 18y. 3 vezes 8, 24. Pronto. Agora eu vou pegar de baixo e multiplicar por menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 3 dá menos 6x. Menos 2 vezes menos 9, menos por menos, mais. 2 vezes 9, 18y. E 2 vezes 12 vai ficar menos 24. Aplicando o método da adição, olha o que vai acontecer. Eu vou poder cancelar esse com esse com esse e esse com esse. Olha só, cancelou tudo. Aí para fazer aquele mesmo esquema quando eu cancelo colocar uma letrinha, então vai ficar 0y igual a 0. Pronto. Quando você vê que ficou 0 em ambas as partes da igualdade, ou seja, tanto no primeiro membro como no segundo, olha só como é que é fácil de classificar. Não tem como achar o par ordenado, né? Não vou ter como conseguir achar uma solução normal aí, resolvendo pelo método da letra A. Não pode dividir por 0. Que número, olha só, que número eu colocar no lugar do y e multiplicar por 0 vai dar 0? Professor, pode ser qualquer número. Eu posso colocar aqui uma fração, vezes 0 dá 0. Eu posso colocar um número negativo, que vezes 0 dá 0. Um número positivo. Então, ou seja, tem várias possibilidades, ou seja, tem infinitas. Epa, peraí. Eu lembro que quando tem infinitas possibilidades, o sistema é possível, né? Porque vai ter possíveis pares ordenados, mas ele tem várias, então ele é indeterminado. Então, aqui no caso é um SPI. Ele é possível, só que ele é indeterminado porque ele tem infinitas possibilidades. Já nesse não. Que número multiplicar por 0 dê menos 8? Não tem. Então ele é impossível, ele não tem nenhuma solução. Então é isso, gente. Quando der 0 igual a 0, ele é SPI. Professor, como é que fica a parte gráfica para esse esquema? Olha só. Eu vou fazer o mesmo jeito da letra B e da letra A. Eu vou colocar pares ordenados aqui. Então, eu separei como par ordenado para vocês 4 e 0. Então, 4 e 0 para a primeira equação. E 1 e menos 1. Pronto, 1 e menos 1. Já para a segunda equação vai ser 1 e menos 1 também. Não tem problema, né? Nesse caso aí. E o menos 2 e menos 2. Pronto. Então, ó. Mesmo jeito, eu quero descobrir o par ordenado. Posso atribuir um valor, por exemplo, 4, x4, isolar o y e achar 0. Então, pode fazer assim ou por dedução. Vou pegar esse daqui, vou chamar de R, e esse aqui eu vou chamar de T. Vamos fazer aqui o da reta R. Quando o x for 4, ó, o y será 0. Então, o ponto fica aqui, sobre o 4. Quando o x for 1, o y será menos 1. Quando o x for 1, o y será menos 1. Então, ele será nesse ponto aqui. Eu vou ligar, tentar fazer a reta aqui, deixa eu ver se eu consigo. Você vai ligar aqui os pontos, ó. Vai ficar mais ou menos... Ixi, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus. É uma reta, viu, gente? É uma reta. Pronto. Aí agora, com a outra,
outros pares. Quando o x for 1, o y será menos 1, de novo aqui. Quando o x for menos 2, o y será menos 2. Ó, menos 2 e menos 2. Então, o ponto é aqui. Então, vocês perceberam que os pontos estão na mesma reta. Se eu for traçar a reta T, então T é coincidente com R. Esse coincidente, esses três tracinhos, quer dizer que uma está sobreposta à outra. Quando é que acontece isso? Quando as retas são paralelas, coincidentes. O que é coincidentes? Ou seja, você não consegue separar, visualizar elas separadamente. Você vê uma sobre a outra. É uma reta em cima da mesma reta. Então, quando ela for paralela coincidente, ou seja, ela tem vários pares ordenados aqui em comum. Então, ela será um sistema possível indeterminado. Então, só vai acontecer isso se uma reta estiver em cima da outra. É possível indeterminado. Se nenhuma das duas se cruzar, sistema impossível. E se ela tiver um ponto de intersecção, ela é SPD. Ok? Então, é assim que você consegue classificar graficamente ou na resolução quando ele está nas três categorias. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Para mais conteúdos, entre no canal do YouTube, digite Juma Primo, que você vai ter acesso a vários vídeos do ensino médio, tá certo? Um abraço carinhoso, fique com Deus e até a parte 2 dessa nossa teleaula. Fui!